Boa noite, pessoal. Eu sou Priscila. Vou começar a falar para vocês, então, um pouco dos nossos dados do nosso projeto, que eu denominei de Exoma 400. Então, hoje a gente vai apresentar tanto esses dados, como também contar para vocês como que foi essa jornada em períodos de pandemia, né? Enfim, o que é exoma, né? E por que que a gente fez esse projeto dessa forma? Quando a gente olha para o genoma, se a gente fizer um comparativo com um dicionário e a gente for procurar quais são essas palavras que estão presentes ali, quais são as sequências que estão presentes ali, é muito fácil para a gente achar uma palavra se a gente sabe onde a gente está procurando, né? Então, se eu disser para você qual palavra e que isso está em ordem alfabética, ou te der a página e a localização, fica fácil da gente saber. E fica fácil também da gente identificar se a gente sabe onde ela está, né, presente. E é isso que o sequenciamento Sanger faz, que é uma tecnologia de sequenciamento bastante abrangente, consegue trazer muita informação bem precisa para a gente, mas ela não consegue dar para a gente informações em grande escala, que é quando a gente precisa olhar esse dicionário mais profundamente e se a gente não sabe aonde tem qualquer alteração ou qualquer erro nessa palavra desse dicionário, tá? Então, o exoma ou um painel, que a gente chama de painel de sequenciamento de segunda ou de nova geração, de próxima geração, ele permite com que você identifique uma série de alterações todas ao mesmo tempo e consiga visualizar essas páginas todas ao mesmo tempo. E é por isso que a gente fez esse painel nesse formato para diagnóstico de epidemólise bolhosa, né? Então, como vocês já viram em muitas aulas ontem, não vou me alongar aqui nesse assunto, mas a EB, ela é, na verdade, um conjunto de patologias, né? E essas patologias, cada uma delas se diferem pelas suas presenças em mutações em genes diferentes que compõem proteínas que são importantíssimas na aderência dessas células na pele, tá? Então, se a gente está falando de uma EB simples, uma EB juncional, uma EB distrófica, uma EB Kindler, o diagnóstico padrão ouro é realmente molecular, que é onde a gente consegue saber qual é o gene que está afetado e qual é essa alteração genética, né? Além disso, na EB, pela sua grande complexidade, nós temos uma dificuldade de fazer isso só por sequenciamento Sanger, já que a gente ainda tem também padrões de heranças diferentes nas EBs. Então, a gente tem padrões de heranças dominantes, padrões de heranças recessivas, tanto nas EBs distróficas como nas EBs simples, né? Então, essa é uma relevância muito grande, né, da gente fazer esse sequenciamento e a gente conseguir também dar para as famílias a chance de que isso possa acontecer nas próximas gerações e informar para eles o risco de nascer uma criança com EB numa possível segunda gestação, caso já tenha tido uma primeira. Então, esse projeto que foi realizado ao longo desses um ano e meio, né, de que nós vivemos, inclusive, de novo, de pandemia, né, a gente tem aqui um fluxo de trabalho que foi estabelecido pela Débora, com a ajuda de uma série de colaboradores que a gente vai falar aqui no final, cada um sobre eles, né, e com a pessoa executora que foi a Mendeles, tá? Então, todas essas pessoas foram convocadas, né, a serem candidatas ao projeto, desde que elas não tivessem um sequenciamento anterior prévio. A equipe da Débora fez uma seleção dessas pessoas, né, enviou essas informações para a Mendelix, e a Mendelix enviou kits de autocoleta para essas famílias, para que elas fizessem a coleta através suave bucal, né, e enviasse esse material que foi coletado por correio. Assim, elas não precisavam se deslocar para os centros, né? Então, isso foi tudo feito sem custo nenhum, né? A Juliene, a pessoa principal que fez todo esse trâmite, fez videochamada com as famílias, mostrando para eles como que tinha que fazer essa coleta, né? E depois foi responsável por reunir todos esses dados e passar isso para a gente, para a nossa equipe organizadora. E aí depois a Mendelix fez esse exame, soltou o laudo, né? E a gente fez uma série de devolutivas para as famílias que tinham interesse. Então essas famílias marcavam consultas comigo, com a Luísa, com a Vanessa, que somos mais da área de genética, e a Rosalie e a Janine, que são as médicas, para esclarecer o que foi esse resultado desse laudo e também tirar suas dúvidas relacionadas à parte clínica, tá? Então, esse projeto foi feito ao longo desses anos, desse ano e meio, né? E
toda a metodologia que eu comentei para vocês está aqui. Então, foi realizado um painel exoma, na verdade, né, com captura das sondas utilizando esses genes, 25 genes como alvo nas análises, e foram feitas todas as análises baseadas no padrão da Mendelics e o laudo também soltado no padrão da Mendelics, né? É importante só a gente lembrar que o exoma, ele consegue ver tudo que o genoma expressa, né? Mas a gente não olhou para outras regiões, a gente só olhou realmente mesmo para os genes relacionados à genodermatoses e à EB. Mas por quê, né? Por que que eu devo fazer um diagnóstico molecular? Então, a gente fez uma pesquisa inicial, né? Quando a pessoa preenchia o questionário para participar do projeto, a gente perguntou para elas qual o subtipo de EB que ela tinha, né? Baseado no diagnóstico clínico. E depois que a gente recebeu o laudo, né, desses exames, a gente confrontou as duas informações e a gente viu que o resultado que as pessoas tiveram nos exames era totalmente diferente da suspeita clínica ou até mesmo quando elas fizeram biópsia, né? Então, esse percentual de diferença foi de 47%. Então, não bateu o tipo de EB, o grande tipo de EB, né? Então, essa é uma informação muito importante que mostra para a gente a importância do diagnóstico molecular, né? Muda totalmente a conduta da pessoa daqui para frente e muda totalmente como que essa pessoa vai fazer, né, um aconselhamento no futuro. Então, esse foi o primeiro grande dado, né, que a gente tirou desse projeto. Mas significa, de fato, né, que o diagnóstico clínico ele é errado? Não, na verdade, existe um problema, né, uma limitação nesse diagnóstico clínico, porque mesmo as EBs que a gente considera que são as EBs simples, elas também têm graus da EB que podem ser mais generalizadas, intermediárias e mais localizadas. Então, não dá para a gente clinicamente só considerar que a EB juncional sempre vai ser mais grave, ou a EB distrófica sempre vai ser mais grave que a EB simples, né? Existe um equívoco aqui nessa informação e a gente precisa realmente do diagnóstico molecular para a gente ter certeza do que a gente está falando. Então, os sintomas clínicos, em alguns casos, se coincidem, né? A gente também está falando de uma doença rara, que muitas vezes o profissional de saúde que pega de primeiro momento não tem conhecimento sobre essa doença, né? E isso faz com que mudanças também na qualidade de vida, fatores externos também favoreçam diferenças entre as pessoas. Então, a gente vai ver pessoas com EB que às vezes têm o mesmo tipo de EB, mas têm fenótipos externos, expressões da doença de maneiras diferentes, tá? A gente também tem que ressaltar aqui que outros subtipos de EB estão sendo descobertos a todo momento, né? E as terapias avançadas estão sendo uma perspectiva para essas doenças de uma maneira muito promissora. E a gente vai ter palestras aqui falando sobre isso, né? De doenças que podem ser curadas, mutações que podem ser especificamente corrigidas a partir do momento que você conhece elas, né? Então vai mudar totalmente a medicina, vai ser muito mais personalizada e a gente vai ter mudanças também nas condutas terapêuticas daqui para frente. Um outro dado também super legal desse projeto é que a gente espera sempre que as EBs simples sejam predominantes, né? A gente tem uma estatística mundial que mostra que 70% das EBs são mais do tipo simples. Mas nesses 400 que a gente analisou, na verdade, a gente vê que 205 são pessoas com EB distrófica recessiva, tá? E as outras EBs estão menos representadas aqui dentre essa distribuição. A gente também aqui mostrou um pouco da geolocalização dessas pessoas no Brasil, para vocês terem uma ideia, né, da cobertura da área do Brasil. A gente está falando aqui de um país de extensão muito grande, né, e a gente pode ter essas pessoas espalhadas em várias regiões. A gente tem realmente um bias aqui para o Sudeste, para o Sul, né, para a Bahia também, onde a gente tem uma predominância grande de pessoas com EB ali na Bahia, mas a gente conseguiu aí cobrir uma boa parte dos estados, só não cobrimos alguns estados ali como Acre ou Amapá, mas tivemos pessoas com EB de todos os outros estados.
nessa representação gráfica aqui das alterações genéticas que a gente encontrou, e depois mais para frente a Luísa vai relatar um pouquinho sobre elas, é para vocês terem uma ideia, né, de que essas alterações que estão aqui sinalizadas em azulzinhos, em vermelhinhos, no gene da queratina 5, no gene da queratina 14, elas estão distribuídas no gene em várias regiões, né? Então a gente não tem realmente um hotspot nesses genes onde a gente consiga fazer sempre um sequenciamento direcionado e achar a mutação ali logo de cara, né? A gente também viu alterações em geniplex, que estão mais aqui localizadas no final. Muitas dessas alterações são novas alterações. Também foram vistas nos genes relacionados às EBs juncionais, alterações tanto em LAMB-C2, em LAMB-B3, em colágeno 17, distribuídas ao longo do gene também. E para a gente aqui olhar o colágeno 7, né, que é o gene que é o causador quando ele está alterado da epidermólise bulhosa do tipo distrófica, como que é variável essa frequência, essa quantidade de alterações genéticas. Aqui estão as mais frequentes, mas a gente ainda tem mais 90 que não deu nem para colocar na figura, de tantas alterações possíveis que a gente identificou nesse projeto. Agora eu vou passar para a Luísa. Boa noite, pessoal. Então, eu vou comentar um pouco dos resultados que nós obtivemos no projeto com relação às frequências alélicas. Eu não sei se vocês já estão olhando aqui o mapa. Isso, perfeito. Então, falando um pouco sobre as frequências alélicas que nós encontramos, né, durante o projeto, começando com a EB simples. Então, esse mapa mostra a distribuição dos indivíduos com EB simples, né, que participaram do nosso estudo. Então, a maior parte dos indivíduos eram do estado de São Paulo. Próximo. Com relação aos genes associados, então, os genes que tiveram mais variantes patogênicas foram os genes da queratina 5 e da queratina 14. E variantes patogênicas nesses dois genes, da queratina 5 e 14, representaram 78% dos alelos de EB simples. E esse dado, na verdade, ele corrobora o que a gente já vê na literatura, né, de estudos realizados em todo o mundo, que mostram que realmente esses dois genes são os genes mais associados a casos de EB simples. Próximo. Esse gráfico mostra a frequência alélica das variantes que nós identificamos associadas à EB simples, então não vamos entrar em maiores detalhes com relação a todas as variantes. Eu vou destacar só essas duas variantes que estão ali logo abaixo, que são duas variantes diferentes, mas que ocorrem no mesmo resíduo dessa proteína da queratina 14, tá? No resíduo 125. São duas variantes também bem descritas na literatura, associados a muitos casos de EB simples. Pode passar. Então, nesse mapa, a gente colocou a distribuição desses alelos, né, das duas variantes nesse resíduo da queratina 14. E nós não encontramos, então, nenhuma aglomeração especial, né, mas realmente são variantes já bem descritas e estão bem distribuídas no território brasileiro. Próximo. Com relação às variantes identificadas associadas à EB juncional, dado que nos chamou bastante atenção, foi a frequência de variantes no gene que codifica o colágeno 17. Então, variantes patogênicas nesse gene representaram 48% dos alelos presentes nos indivíduos com a EB juncional. Próximo. Então, nesse gráfico estão as frequências alélicas dessas variantes que nós identificamos. A variante mais frequente, ela esteve presente em 10% das amostras analisadas. Pode passar. Comentando agora um pouco os resultados da EB distrófica, como já falado anteriormente, foi a forma de EB mais representada no nosso projeto, de uma forma geral, com indivíduos distribuídos por todo o território brasileiro, mas novamente um destaque para a região, principalmente a região de São Paulo, que foi a região que teve mais indivíduos participando do projeto. Pode passar. Então, esse gráfico mostra as variantes identificadas no colágeno 7. Então, foram muitas variantes. Diversas dessas variantes foram identificadas em apenas um alelo, mas eu quero destacar nesse gráfico aquelas duas primeiras barras, que são bem altas ali, são as duas variantes mais frequentes,
que é essas que nós escrevemos aqui embaixo. Essas duas variantes juntas representam 27% de todos os alelos de EB distrófica identificados no projeto. Próximo. Nós colocamos também no mapa para verificar a distribuição dessas duas variantes mais frequentes. Aqui nós conseguimos observar que tem algumas regiões que têm alguns aglomerados, né? Mas alguns estudos ainda serão realizados para verificar se de fato existe alguma origem comum desses alelos ou não. Pode passar. Aqui, as variantes identificadas da EB Kindler foi uma forma bem rara também do nosso estudo. Nós identificamos essas 4 diferentes variantes no gene FERMT1 e ali estão as suas frequências alérgicas. Pode passar. E uma questão bem importante a se destacar é a correlação genótipo-fenótipo. Então, durante o projeto, uma dúvida bastante recorrente era por que alguns indivíduos com o mesmo tipo de EB apresentam uma forma mais grave em relação a outros que apresentam uma forma mais leve. E a correlação genótipo-fenótipo explica, em parte, essa questão. Então, hoje, com todos os estudos que nós temos em EB, nós sabemos que não apenas qual o gene que está associado, mas também a localização da variante dentro daquele gene, o tipo de variação genética, ou seja, é uma variação de perda de função, é uma variação de troca de aminoácidos, e o consequente efeito na proteína. Ou seja, a proteína continua sendo formada, a proteína é formada, mas ainda tem alguma alteração. Então, a combinação de todos esses fatores influenciam na gravidade da apresentação clínica. Então, isso explica, em parte, por que dentro do mesmo tipo de EB tem indivíduos com uma forma mais grave e outros com uma forma mais leve de EB. Pode passar. Bom, agora eu continuo aqui com vocês, só para mostrar um pouquinho também do que aconteceu, né, no projeto em termos de quantidade de mutações novas, variantes novas que foram vistas, né? A gente viu 5 variantes novas relacionadas à EB juncional, né, distribuídas uma no colágeno 17, 2 em TGB4 e 2 em LAMC2. E a gente também viu 19 em colágeno 7 relacionadas à EB distrófica. Também foram vistas 14 variantes novas relacionadas à EB simples, né? A gente ainda vai entender um pouquinho agora sobre o efeito dessas variantes na consequência clínica, né? Mas aqui já traz um grande ganho, né, para o projeto em termos de diversidade e de dados novos para a literatura, que são super relevantes quando a gente está falando de uma doença rara. A gente mudou muita coisa, né? Nós como Debra, nós como pessoas que estão envolvidas com a comunidade da EB, né? E após esse projeto, vou falar aqui algumas dessas mudanças, né? É impossível falar todas, né? Mas a principal mudança que aconteceu foi na conduta, né? E a conduta, eu digo, da parte clínica mesmo, né? Da primeira vez que você se depara com uma EB, né? Aquele preconceito de que a EB juncional sempre vai ser sempre uma doença grave que vai comprometer e acometer muitas pessoas. Nem sempre, né? A gente viu aí um número bem grande de casos no nosso N que estão relacionados a colágeno 17 e que essas EBs geralmente são EBs juncionais, mas do tipo intermediárias, então nem sempre os fenótipos delas são mais graves mesmo, né? A gente identificou também situações um pouco peculiares, né? A gente viu 5 casos de EB Kindler, que a gente considerou como Kindler, mas tem 2 casos aí que são possivelmente dominantes, né? Casos de parentes que os dados corroboram, né? E que as pessoas de fato têm sintomatologia, mas que não há relatos na literatura tão precisos sobre a existência de uma herança do tipo dominante para EB Kindler. Mas também não existia para EB juncional e a gente vê casos isolados acontecendo, como nesse artigo aqui que eu destaquei para vocês, né? Esse exame, ele, embora seja super abrangente, ele ainda tem algumas limitações, né? Então, há limitações metodológicas, e a gente precisa ressaltar que são a não verificação de regiões intrônicas, não codificantes, regulatórias nesse projeto, e que impediu que a gente conseguisse ver, às vezes, casos que
que tinham sintomatologia clínica, mas não teve um diagnóstico de EB fechado, tá? Então, 11 laudos aqui foram não conclusivos e a gente precisa acompanhar individualmente cada caso. Eu quero muito deixar esses 30 segundos finais aqui da minha palestra para agradecer essa equipe maravilhosa, né? Então, aqui não está aqui quem é a pessoa, Luísa, Priscila, Vanessa, como profissional, mas sim o quanto que esse projeto modificou a nossa vida, né? A forma como a gente vê a IB e a forma como a gente lida com essas famílias. E a Rosalia, a Janine, a Ju, né? E ao Leandro que tornou isso possível. E finalizar agradecendo o patrocínio desse projeto, a Mendelix e a Illumina. Muito obrigada mesmo.